Olá, gente, tranquilo? Bem, através desse vídeo eu trago a análise psicológica do desenho Wish da Disney, quer dizer desejo, né? Bem, esse desenho fala sobre um mago que criou uma cidade depois de ter perdido os pais, ter perdido o lar dele numa invasão, alguma coisa assim. Só que vamos logo para o contexto psicológico, né? Que provavelmente vocês já assistiram, quem não assistiu eu indico, é um filme bem animado, um desenho bem animado. E vamos para o contexto psicológico, vamos ser objetivos. Nesse desenho nós temos o sádico, nós temos um personagem sádico, quem gosta de psicologia, vai se fazer. O mago, que se faz de bonzinho, ele é sádico, gente. Que características eu cheguei para chegar a essa definição para esse personagem? Primeiro, ele tem uma máscara de perfeição, né? Ele tem uma máscara que atrai as pessoas como o mel atrai a formiga, né? Uma máscara de perfeição, que ele se preocupa com todo mundo, que ele é um ótimo imperador, rei, sei lá, né? Só que essa máscara não dura muito e a protagonista acaba descobrindo que esse mago, na verdade, é um homem muito controlador e extremamente egocêntrico, e que ele usava o desejo das pessoas, ele removia o desejo das pessoas para que elas fossem mais facilmente manipuladas. Porque quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um objetivo, um sonho, a tendência é a gente se mobilizar para seguir na direção desse objetivo, desse sonho. E quando a pessoa retira esse objetivo, você fica sem rumo, você fica sem objetivo de vida, você fica perdido, você fica sem rumo. Então você se torna muito mais facilmente manipulável, muito mais facilmente controlável, quando você não sabe para onde ir, né? É aquele ditado: quando você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Ou seja, você é facilmente manipulado. Então esse mago, ele dizia que ia pegar o sonho das pessoas e ia cuidar deles, para um dia realizá-los. Quem sabe me entregue o seu sonho e um dia eu posso realizá-lo para você. E a pessoa ia e entregava o sonho dela, ou seja, a pessoa ficava sem uma meta de vida, ficava sem uma direção e, consequentemente, facilmente manipulável, né? E aí a protagonista do Wish descobre isso, que na verdade ele queria ter todos sob o domínio dele. Ele queria ser o dono da verdade, ele queria ser o centro da atenção, ele queria ser o foco daquelas pessoas. Ele se tornou o sonho das pessoas. As pessoas seguiam ele como se seguissem a luz na escuridão, né? E isso era um prazer para ela, um deleite. Só que quando a protagonista aparece, ela descobre, ela percebe que cai essa máscara, consegue cutucar atrás da máscara e ela vê que ele é um homem extremamente egocêntrico, controlador, narcisista, que não se importa com ninguém, só se importa com ele, com a fama, ele quer ser famoso, ele quer ser idolatrado. E aí ela fica revoltada, numa noite, ela fica muito tocada nessa situação, olha para o céu, faz um pedido e uma estrela vem. E essa estrela é a bondade, né? Ela é muito bondosa, ela faz magia, mas são magias que ajudam. Ou seja, a desculpa do mago, que a magia o dominava, por isso que ele não podia ler um livro lá, porque a magia poderia dominá-lo e ele seria dominado por essa magia. Mas a estrela é extremamente mágica e ela continua sendo boazinha. Então, na verdade, não era o livro nem a magia que tornava esse mágico mau, esse mago uma pessoa má. Era o que ele já tinha dentro dele. A magia só fez aflorar a sombra que tinha dentro dele, a maldade, o sadismo que tinha dentro dele. E como eu cheguei a ideia do sadismo? Porque ele parecia ter um deleite ao ver as pessoas com aquela cara de boba, né? Ele tinha um deleite ali.
Ele tinha um deleite de ver o sonho das pessoas na palma da mão dele. Ele poderia destruí-los, se ele quisesse. E no final, ele literalmente tortura a protagonista e tortura as pessoas. E ele chega ao ápice, como se ele atingisse o orgasmo, né? Ele chega a uma face de picos de adrenalina, de prazer, de dopamina, que ele fica alvoroçado, porque ele estava conseguindo deixar essa sombra sair do sadismo, e ele torturou todo mundo, porque o sádico, ele tem prazer em torturar as pessoas. Isso faz ele chegar no ápice. A dopamina dele é ver o outro sofrer, é ver o outro frustrado. E aí no final a gente vê claramente o sadismo dele, se revela aí com todas as artimanhas dele, quando ele tortura a protagonista e bota ela no chão, né, como se fosse um verme, e bota todo mundo preso, e ele faz aquela tortura toda. E a estrelinha consegue virar, a protagonista consegue virar as pessoas com seu poder, sua magia interior, consegue virar e vencer esse mago tão cruel, né? É muito bonito isso. Mas eu achei interessante sinalizar nessa análise psicológica do desenho Wish o sadismo. O sadismo aí é o protagonista da história, né? Esse mago, ele possui essa característica sádica. Então, se você quer conhecer o que é um sádico, observe esse mago. Ele é ardiloso, ele faz as pessoas caírem na armadilha para ele tirar proveito depois, né? E se a pessoa bater de frente e não aceitar esse domínio, aí ele usa da violência, ele usa da agressividade. É impressionante quando ele chega na casa da protagonista e ela não esperava, que ela faz aquela cara assim, ele, né? O sádico, quando ele vê que a pessoa está com medo, quando a pessoa está ressabiada, está com medo, está receosa, ele tem prazer. O prazer dele é justamente ver que a pessoa está com medo dele. O prazer dele é ver que a pessoa está sofrendo. Programas de TV em que fala de tragédia, essas coisas, para o sádico é um prato cheio, ele adora, né? Para ele é um deleite enorme. Entendeu? Então, esse desenho da Wish, da Disney, a Wish, o protagonista é um sádico. Eu acho que de todos os desenhos da Disney, que volta e meia tem um sádicozinho, né? Tem uma pessoa perversa ali, né? O sadismo, ele entra na perversão, que é uma estrutura de personalidade, né? A pessoa já nasce assim. Mas ela já nasce com isso, ela pode aflorar ao longo da vida também, né? Ela pode passar um tempo a vida e acontece alguma coisa que ela aflora. No caso do mago, foi o trauma da infância dele, né? Que ele teve a perda dos pais. E aí aflorou esse sadismo dele, né? Muitas psicopatologias podem aflorar devido a estresses, a traumas, né? Por exemplo, autismo não. Por exemplo, diabetes pode ter fundo emocional, algum estresse que a pessoa passou, hipertensão, né? Então, a pessoa muito ansiosa, muito agitada, pode ter mais predisposição a desenvolver algumas psicopatologias, algumas doenças físicas também, né? Então, o emocional, ele tem uma predisposição, vamos dizer assim, ele já tinha uma predisposição para o sadismo. Essa perda dos pais fez com que essa predisposição aflorasse algo que já estava lá. E aí ele chega no ápice, no final do desenho, o ápice do sadismo no final do desenho, né? Então, quem gosta de sadismo, quer pesquisar sobre isso, assiste esse desenho Wish, que um dos protagonistas ou secundários, que é o mago, ele é sádico. E a protagonista é uma personagem que tenta combater isso, né? Porque o que o sádico faz? Ele quer destruir as pessoas, ele quer atrasar a vida das pessoas, ele tem prazer em tirar a alegria das pessoas, ele tem prazer em tirar a satisfação de vida das pessoas, ele gosta de ver a pessoa ali, sabe? Dominada por ele, sabe? A pessoa não fez motivo nenhum, não fez nada de errado, mas ele vai achar um pretexto, ele vai achar uma situação para colocar em prática a ruindade que ele tem dentro dele, o sadismo que ele tem. Porque quem tem isso
não consegue manter a máscara por muito tempo. Uma hora essa pulsão vai vir, né? Vai aflorar e uma hora ele vai demonstrar o que ele realmente é. Essa máscara não se prolonga por muito tempo, né? E foi o que aconteceu no desenho, né? Ela descobriu que ele se esforçava a manter aquela aparência de bonzinho, né? E aí ela conseguiu ver por trás da máscara. A rainha, até então, ela negligenciava isso por amor, né? A rainha é uma personagem bondosa. Só que como uma pessoa, geralmente, quando se apaixona por outra, às vezes não vê essas coisas. E aí foi necessário essa menina, a protagonista, chamar a atenção dessa rainha para ela finalmente visualizar quem que ela tinha do lado dela. E aí caiu a ficha, realmente ele é um cara ruim. Ele acabou se tornando igual àqueles que fizeram mal para ele no passado, né? Então, gente, tá aí a análise psicológica do Wish. Sadismo. Porque os outros protagonistas, a protagonista em si, os outros personagens, né, são personagens bem que perdem um pouco esse foco, né? O foco é todo no mago. Os outros, eu gostei muito do Cabritinho, né? Eu achei o Cabritinho, ele entrou com um ar cômico para dar uma leveza ao desenho, porque se fosse só ela e o mago ia ser uma coisa bem pesada, porque o sadismo é um tema pesado, né? A relação com o sádico é extremamente tóxica e a gente vê isso claramente na protagonista. Ela era uma pessoa alegre, feliz, e aí conforme vai entrando em contato com esse mago, ela começa a ficar depressiva, ela começa a ficar insegura, ela começa a ficar medrosa, né? Porque lidar com o sádico acaba sendo algo muito tóxico para a pessoa, então a pessoa começa a ficar debilitada psicologicamente. Isso também é bem demonstrado no desenho. Ela começa a ficar com medo, ela começa a ficar insegura, ela começa a ficar com duvidar dela mesma, né? O sádico, ele tem essa habilidade de destruir o psicológico da pessoa. Isso se não destrói fisicamente também, né? Então, essa relação dela com esse mago é extremamente tóxica. Então, eu acho que o Cabritinho, o bodezinho, ele entrou aí para brincar, para dar uma respirada, né? A Estrelinha e tal entrou aí para dar uma respirada no desenho, porque se fosse só a relação dos dois, ia ser algo muito impactante, né? É complicado. Então a Disney meio que deu uma aliviada, a gente respirar um pouco, ver uma coisa cômica, né? Para dar uma equilibrada aí. Senão fica só sofrimento, fica só tortura, né? E aí fica pesado até para as crianças que assistem. Tal que esse meu vídeo eu nem vou liberar para as crianças, porque eu achei um tema pesado para Disney trabalhar, sabe? Eu achei que não era um desenho exatamente para criança, sabe? Eu achei um desenho pesado. Mas, por isso que eu acho que eles quiseram botar o bode, a estrelinha, para dar uma leveza aí, né? Um aspecto mais brincalhão, mais lúdico. Porque o sadismo é algo muito tóxico, é algo que destrói, é algo que incomoda, né? Então tá aí a análise psicológica do desenho da Disney Wish. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode comentar. Eu espero ter trazido mais uma vez a psicologia para vocês numa linguagem acessível, agradável, de fácil compreensão, tá? E estamos aí para isso. Um grande abraço a todos, tudo de bom, obrigado por assistir, obrigado por comentar e sejam todos muito bem-vindos. Vou tentar gravar mais vídeos de psicologia, porque a psicologia é tudo de bom, né, gente? Um grande abraço a todos, tudo de bom para vocês.